Audio Jungle. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora Esses Ideias e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área com vocês na próxima hora, batendo um papo aqui com a galera do 288 que me deve uma camiseta. Eu tenho que abrir o programa assim. Nossa E também eles que têm o Hostil Podcast, sucesso absoluto. Cadinho e Festa Funk, bem-vindos. Obrigado. Que Tudo honra, bem? hein? Que honra. Francamente, hein? Francamente, Faz um que tempo, honra. né, que eu não entrevisto vocês. Faz tempo, verdade. Tivemos que fazer uma troca primeiro, né, Randei? No nosso. Ai, que mentira. os É que a caras- última vez que a gente se encontrou no espaço da rádio foi para falar do 288. Sim. Sim. Vamos começar por aí? Bora. Bora. E o 288? Por onde anda? Qual o futuro Olha, do O 288? 288 é uma coisa assim bem legal, que a gente tá junto, mas a gente não tá junto ao mesmo tempo. Como assim? Porque a mídia social, a gente fala algumas coisas, mas a gente tá naquele trampo de fazer trabalhos espirituais nesse momento, né? A gente tá meio que analisando várias coisas. Mas tem música nova, estamos com música nova, estamos pensando coisas. Eu vi que teve um disparo aí esses dias de música, né? Ah, Teve uma tem- ação Tem de marketing. a gente tem uma música nova chamada, uma música que a gente faz eu e o Festa junto, que é Quero Paz, né? É uma música, ela é nova para essa nova geração que não conhece só trabalho. aquelas músicas antigas do 288. Mas tem a Quero Paz, que é uma música bem legal, assim, que exalta exatamente esse momento que a gente vive, né? Sim. Tem, qual é a outra? Tem vaso ruim. Vaso Ruim, que tem comecinho lá com o Dexter e tal. Então tem coisas novas saindo. E agora a gente tá naquele momento, porque esse lance da pandemia deu esse distanciamento Sim. e tal. E agora a gente tá se retomando de novo para conseguir voltar. É Até porque deu um boom de novo na coisa do rap dos anos 90, 2000. Total. Então- Eu tava falando disso esses dias, dessa importância dessa retomada da galera das antigas É. do rap, né? E tá vindo pesado E, mesmo. e tem mesmo uma galera nova do trap, né? Ela tá buscando Isso. essas fontes. Sair um pouco de buscar referência só norte-americana, Sim. porque é isso que geralmente acontece, né? Sim. Você fica vendo os cantores americanos que não sei o que estão bombando e vasculhar mesmo o cenário nacional do rap, do hip hop, né? Que ali dos anos 80, 90, 2000, né? E a molecada tá olhando pra dentro, né? Sim. É isso que eu percebi. Teve um evento em São Paulo só com grupos dos anos 90, tipo Facção, e a rapaziada veio pesado. Até os organizadores meio que se surpreenderam, né? Aham. E aí veio pesado e foi bem top. Porque assim. rolou uma renovação aí. E eu acho que o momento, né? O momento pede. Porque os grupos... Estamos nos anos 90, afinal de contas, Sim, né? Tem sim. aí essa coisa da democracia sendo questionada, Sim, então... né? A inflação. E essa Voltamos, né? nova geração aí do rap, do trap que eu vejo, eles não estão muito preocupados com algumas coisas que pra gente era meio que obrigatório. Você fazer rap nos anos 90, início dos anos 2000, certos temas você tinha Tinha que que se abordar. posicionar, você tinha que ter um posicionamento, né? E eu vejo que essa molecada de hoje não tá muito afim, tirando algumas pessoas aí, tipo o Djonga, O o Emicida faz um trabalho interessante pra caramba. Então, eles não têm... E, infelizmente, que nem eu vi uma entrevista do Djonga um tempo atrás, que algumas pessoas criticaram ele, dizendo que ele tava falando as mesmas coisas. E ele responde, pô, vê que chato, né? Não Passou mudou? tanto tempo e eu continuo falando das mesmas coisas, sinal que a gente evoluiu nada. E nesse sentido eu vejo que o rap dos anos 90 e início dos anos 2000 tem muito para contribuir, mesmo sendo, né, em outra época, acabou sendo uma visão de vanguarda pro que tá acontecendo hoje, né? Cara, e o que eu conheço de gente que ouvia rap, Facção, enfim, Racionais, um monte de outra, o próprio RZO e outras tantas bandas de rap. E aí, politicamente, parece que aquela música não conversa mais com quem essa pessoa é hoje.
Sim. sabe assim? Sim. Então vejo amigos que ouviam Racionais, por exemplo, e votam nisso tudo que tá aí, né? E é tão difícil para mim separar as questões artísticas das sociais e as questões sociais do rap, porque o rap se fez em cima dessas conversas, né? Desses diálogos. Até porque é impossível você imaginar que uma pessoa que ouve uma música como Racionais, como Nego Drama, Sim. e apoia esse atual sistema de governo, você fala... Gente que ouve fogo nos racistas. né? Você fala, não é possível. E não se né? enxerga nesse lugar do racismo, Não porque se até tem enxerga. amigo preto. Você entendeu? Mas eu tenho. Porque sempre é aquela conversa. Eu tenho um amigo preto. O parente do meu cunhado da minha prima, da minha cunhada O Brasil, ele é... A doméstica de casa é como se fosse O Brasil ele é amiga. engraçado, né? Tipo, eu não lembro os números certinhos da pesquisa, mas tipo 80 e tralalá% admite que tem racismo no Brasil, mas menos de 20% admite que já praticou algum ato racista, alguma coisa, porque é uma coisa que tá no nosso DNA, né? Eu digo nós porque a gente, enquanto preto, acaba tendo isso dentro da gente também, até como modo de defesa. Sim. Hoje a gente andando na rua, fazendo algumas coisas, a gente consegue antever algumas coisas, então a gente evita determinadas situações, né? E muito dessa consciência que a gente absorveu foi por conta do rap dos anos 90. Tipo o Cadinho indo no shopping, né? Sim. Mas era uma coisa que eu não sabia, né? Não entendia o motivo, mas porque eu entrava nas lojas e sentia aquele olhar. Sim. Porque a gente sempre teve. O rap dos anos 90, tipo, todo mundo que veio disso, sempre falou sobre esse assunto. Mas assim, eu tinha total preocupação, porque eu sou muito assim, eu me preocupo. Aversão mesmo. Eu estava lá, eu posso dizer, aversão a shopping. Mas eu tenho aquele lance do, infelizmente, se preocupar no que eu tinha, né? Hoje não, mas antigamente eu me preocupava muito com o que a outra pessoa estava pensando. Então eu entrava no shopping, entrava numa loja, e aí eles olhavam para mim de um jeito, e a gente já percebia. Então eu falava, cara, eu estou incomodando. Na minha mente, dentro da minha... Eu estou incomodando. Você estava no lugar errado. Não porque me cabe essa sensação, aqui. né? Sim. Não me cabe aqui. Mas aí, conforme, festa, Easy Nylon, foi uma coisa muito de pegar na mão mesmo, entendeu? Onde vocês se conheceram? Nossa, a gente se conheceu. Eu fazia uma festa que era eu comecei muito cedo aqui na cidade, porque eu tô em Jundiaí desde 92. Eu não sou jundiaense, eu venho... Mas já tinha que ter a carteirinha da cidade, né? Vamos combinar? Fica a dica aí, vereadores, ó. Cidadão eu e o Cadinho, a gente vai receber a chave da cidade junto. Com certeza, combinado, por favor. Vereadores. Por favor. Nós dois, vamos lá. Cidadão jundiaense. Porque, eu vim em 92 pra cá, né? Então, eu nasci na Zona Norte, em São Paulo, e... viajei o mundo no interior em São Paulo e fui parar em Jundiaí. E aí em Jundiaí eu conheci o rap, conheci os meninos lá, o SJ primeiro e tal. Só que aí eu tocava numa casa chamava Estalos. Comecei a tocar numa casa chamava Estalos, depois virou Babu. E aí eu fui tocar no 28. Depois virou Estilo, mentira. E eu fui tocar no 28, mas eu era humilhado. Não era assim, cara, eu tocava... Pra você ter uma ideia, eu tocava como DJ, acabava a festa, Cadinho, tá legal, a Mauri e tal, uns amigos. Acabava a festa, todo mundo ia embora, eu ficava para lavar o banheiro. Isso, lavava o banheiro e tal, homens e mulheres, era uma coisa que ficava até 7 horas da manhã para receber R$15. E ainda na hora de receber, o cara chegava em mim e falava, então, você pegou uma Coca-Cola, você ainda me deve 4. Era humilhado. Mas eu amava tanto aquilo que eu achava que o mais importante para mim era estar ali tocando e tal. Era a semente que eu plantei. Aí chegou uma época, eu fui fazer um trampo no 28 de setembro, acabou o Estalos, fomos pro 28. Chegou lá, encontrei o Festa. Aí o Festa, lembro até hoje, numa festa lá na Estalos, ele quis ajudar. Ele falou, deixa eu ajudar um show do Taíde e tal. E aí ele sentiu na pele o que... Não, foi a primeira no 28. Foi do 28? Foi, do primeira do 28. Aí... Saímos na madrugada pra colar cartaz, o cara ainda cobrou minha entrada. Cobrou a entrada do Festa. Acho que foi ali que foi meu start pra fazer evento mesmo. Eu falei, nunca mais vou passar por isso. Aí nós estávamos numa esquina, lembro até hoje, lá no Secap. Aí trocando ideia e tal, o Festa virou pra mim e falou, Cadinho, mano, pra que você precisa daquele cara, velho?
Vamos fazer nós, mano. Vamos nós por nós. Vamos, você sabe tudo o que tem que fazer. Vamos a gente. Aí eu olhei e falei, pô, será? Porque tinha, né, aquela dúvida. Será que a gente consegue e tal? O Festo falou, não. E na época ele fazia parte do conselho, Da Comissão né? Jovem, do Aí 28. Aí ele falou, mano, bora, vamos testar, vamos fazer uma no 20 e tal. Vai lá e tal, apresenta o projeto. Eu apresentei e foi aí que começou. A amizade hoje já tá tipo uns 20 anos. 25, né? 25 anos. É o tempo de Secap, né? Secap. É o tempo de Secap. Eu sempre falo que o Secap é um celeiro de talentos. É, Sim. nossa, tem Muito muita artista gente bom boa. lá, o Boca de Lobo tá lá, Sim. vocês. Eu sempre falo isso, gente. Secap Nossa, tem pessoal- que ser estudado. Pessoal do funk. Porque é muita nossa, gente boa. Tem o lá. Magrinho, de de Magrinho. Um cara De Magrinho. reconhecido no Brasil inteiro, tá lá também. Mora nos apartamentos. Ali é muito. Fora os anônimos que a gente não conhece ainda aí, que Sim. faz a sua arte dentro de casa, que grava a sua Violeiros, mulher. né? Violeiros, pessoas que cantam nas igrejas. Assim, o Secap eu vejo, a gente até tem um som novo nosso que é inédito, esse ainda não rolou ainda, mas que a gente fala um pouco disso, porque o Secap lá na origem, ele foi a junção de várias favelas, né? De todas as cidades, tiraram um Chamavam pouquinho de daqui. favela vertical, né? Favela vertical. A gente foi zoado de tudo, porque era novidade pra cidade. Tipo, gente de favela ou de bairros periféricos morar em prédio. Né? Sim. Então, prédio, o pessoal tinha visão, tipo, ali na região, Secap mesmo, né? Que o Secap 2, ele é morada das vinhas, na real, né? Sim. E aí, a gente vai pra lá, não tinha água, não tinha calçada, os prédios não tinham cerca, não tinha iluminação, não tinha nada. Entregaram nada. aquela moradia popular só para Sim. verticalizar e liberar Era época espaço de eleição, né? É isso. Era época de eleição. Liberar terreno de especulação imobiliária. Isso, a eleição, se eu não me engano, foi o ano de 94 e nós entramos lá em 95. Ou foi 95 ano de eleição e a gente entrou em 96. Entendi. Uma cena assim. E então, assim, foi entregue de qualquer jeito, sem acabamento, foi dito que era pronto para morar. Né? Eu lembro que algumas pessoas da época diziam que, para quem vinha da onde a gente vinha, só de ter um telhado sem goteira já tinha tava que agradecer. Já estava bom. Mas isso, por outro lado, eu acho que foi o que fez o Secap. No começo foi um começo conturbado, violento, né? Porque você imagina, gente de todos os bairros, briga por território, uma série de coisas aconteceu nesses primeiros, sei lá, 5, 6 anos. Mas ao mesmo tempo, a gente acabou se conhecendo no prédio todo, porque tinha que fazer mutirão para fazer calçada, mutirão para fazer cerca, Então, esse mutirão. espírito coletivo ele foi aflorado nessa Não tinha o que outra fazer. dificuldade. Não né? tinha o que fazer. Como diz o Ninja, no fundo do poço tem mola, né? Aham. Dois fudidos se ajudam. Opa, perdão. Pode Mas, falar, mais foda-se. dois, né? Mais dois fudidos se ajudam. Então foi o que aconteceu ali. Era um monte de gente prejudicada que saíram dos seus territórios. Sim. Muita gente com casa de tipo 20, 30 anos em bairros como São Camilo, Tamoio, Jundiaí-Mirim e foi para lá. E aí, como que eu faço? Eu olho pro lado, pego na mão e vamos E junto. vamos. Uma mistura, né? Não tinha posto de saúde, não tinha mercado. O ônibus parava, você conhece lá? Bem, Conheço. o ônibus parava lá no Gastaldo, lá em cima. O ônibus não descia até dentro do bairro. Aí ele começou a descer, fazia rotatória no começo, isso a gente falando, mas talvez porque era implantação. Não, isso foi 4, 5 anos dessa forma. A gente tendo, imagina quem morava lá no 83, tinha que descer lá no Gastaldo, Descer de a pé até lá em cima. Nossa. descer para ir lá, que queira ou não queira, uma meia horinha de caminhada desde lá de cima até lá na frente, e na hora de ir embora, a mesma coisa, sem luz, sem pavimentação tinha, não tinha calçada, não tinha cerca entre os blocos. Imagina que segurança, né? Nada. Nada. Vocês tiveram que se organizar sozinhos ali, né? Era o jeito, foi o jeito. E pra música isso também foi parecido, né? Vocês gravavam na casa de quem? Se encontravam na casa de quem no começo do, Júnior SJ. do 288? A gente tinha Santa Dedé, a Santa gente tinha Dedé. Santa Dedé. A gente tem uma mulher, assim, uma matriarca do rap, que era a Dedé. A Dedé, ela tinha a casa dela, ela era mãe do Junior SJ e do Master T. Ela é mãe do Junior SJ e do Master T. E aí, tipo assim, a gente, como o SJ na época, porque a ideia do 288, tipo, eu já vinha de um grupo que chamava Da Rua os MCs, e aí, pô, não deu certo ali a convivência com os caras, aí eu falei, pô, vamos fazer uma parada, vou tentar, como eu tenho muito essa visão de
de vanguarda, assim, de olhar as coisas, de perceber. Então eu olhava aqui e falava, mano, esse cara é o melhor na rima. Tipo, não é que ele era o melhor, mas assim, Tinha uma Pro que habilidade. você uma imaginava. criatividade pra ali. mim era que era, eu falava, mano, esse aqui é da hora, esse aqui é Do da que hora. tá tendo. É. Do que tá tendo, esse é bom. Vamos puxar, vamos Aí eu trabalhar aqui. Troquei ideia com o SJ na época, eu falei, cara, mano, quero montar uma quadrilha, tá ligado? Vamos montar uma gangue, tipo assim, sem atrapalhar o trabalho. Em paralelo, eu ia continuar com o da rua, mas o Festa ia continuar com o Rebeldes em Ação, o Júnior SJ... Rebeldes em Ação entendam do gueto. É, o tá? do gueto, Rebeldes né? em Mas Ação você era participou do. no Rebelde? Não, Ah, Rebelde, não esquece. Rebeldes Rebeldes em Campo Ação era Limpo. do cara Aliás, aproveitar, do da salve rua. Scooby, Scooby Dias. É, tadinho, já passou, já É tá. verdade, né, mano? Aí, tipo, a gente pegou e se juntou, aí eu peguei e chamei essa rapaziada, falei, bora, vamos, não vai atrapalhar ninguém não. Mas só que aí o 288 acabou tomando Um outro lugar. um outro, porque aí a gente tinha aquela liberdade de fazer, de repente, o que eu tinha liberdade de fazer, o que eu não conseguia fazer no da rua. E esse foi, né? Porque, por exemplo, o Júnior, ele é MC no JT. Mas ele adorava Mas ele tocar, gostava né? de tocar. Então, no 288, ele veio como DJ. Que foi um puta diferencial pra gente na época, porque ele é muito bom enquanto DJ. MC também, ele é bom, mas como DJ na época, pro que a gente tinha ali, Era não tinha Isso era 90 e quanto? 99. 99. Porque a gente tem que lembrar também de uma época pré-internet, Sim, pra gente conseguir buscar referências. Era tudo muito novo. Era muito... E equipamento também, Sim. né? Pra ter equipamento pra ouvir um disco. Hoje se grava Era difícil. Hoje se grava um disco inteiro, se você quiser, Em casa. em uma Em casa. semana no quarto da sua casa, em uma semana. O 288, para lançar o disco Espelho, que foi o disco que a gente lançou com quantas faixas? 12? Disco Ah, cheio é. ainda. 16. Meu, isso aí ninguém fazia. 16, Hoje em 17. dia ninguém faz mais. Primeiro disco já lança disco duplo, É. né? De rap. A gente lançou. Na Pra época era pra lançar esse Que audácia. disco, a gente demorou 4 anos. 4 anos para lançar esse disco. Hoje que é uma coisa absurda, as pessoas falam. Teu filho grava no quarto. Entendeu? O Dani grava Cleck faz o no beat, pau, e já era, e põe voz e põe e bora. Só que esse disco, ele foi muito bem feito, cara. Porque assim, ó, você pensa que a gente vinha... Já tá no Spotify? Tá no Spotify Vocês inteiro, colocaram, o disco muito bem. completo tá no Spotify. Só que a gente veio com um produtor que na época, né, o Easy Nylon, ele tinha acabado de produzir o disco do Carandiru, que era a rapaziada... Detento do rap. Detentos do Rap, com a música O Carandiru está de casa Aham. cheia. O Nylon tinha acabado de vir disso. E aí ele acreditou no projeto. E ele produziu o disco dos Ele caras, produziu né? o disco inteiro dos caras. Ele acreditou no projeto, dos caras que ele nem conhecia. Que ele vinha, trabalhava na rádio e ia pra Itaquera todo dia. Você sabe o que é Caralho. vir pra rádio e pra Itaquera? Todo Aqui dia. na 105. Na 105. Só que aí ele Grande abraçou. celeiro, Só mais uma 105. Itaquera entendam Goianazes. Não, mas Um eu pouquinho mais falo, pra frente. eu falo de Itaquera porque... É na ponta, mano. Era muito É muito longe onde o longe. Nylon morava. Muito longe. Muito longe. Tipo, uma vez a gente foi com ele, quando ele. Foi Antes fazer da a mudança. mudança. Não, antes da mudança a gente foi no jogo. E assim, a gente foi dormir na casa dele. Mano, a gente andou. Não dá. Eu dormi. Eu acordei, dormi de novo. Almocei, jantei. Não Papo, chegava, papo de não 2 horas, 2 horas e meia, assim, cara. O cara fazia isso todo dia. Todos Então ele fazia os uma dias, viagem todos de os 4 dias. 4 horas horas. e meia todo dia. Que é, pra vir e voltar. é muito querer fazer as coisas acontecer, né? E o cara? lance do Nylon descobrir a gente foi muito louco, porque a gente já fazia os eventos juntos, né? E aquele lance, santo de casa não faz milagre, né? Sim. E a gente falando e tal, era até uma outra situação que ia rolar antes da gente. Era até outro grupo que ia ser produzido da nossa banca e tal. Mas por questões ideológicas, eu e Cadinho, a gente é muito... Mano, vamos fazer. Ah, mas não, isso aqui tá aqui, tem que estar... Não, beleza, é assim, mas vai acontecer? Vai. Então demorou. De repente não é 100% o que eu gostaria, não é 100% o que ele gostaria, mas uns 50% não nos atende. Aham. E o cara do rap, ele é muito ideológico, ele, sabe, aquele pontinho, aquela vírgula, se não tiver, hoje não, hoje menos, mas na época, se não tivesse aquilo ali, o cara já falava, mano, eu não Que vou. era um outro compromisso com a música, né? E tinha aquela pseudo-ideia, na minha visão, até pra época, a gente sempre falou disso, né, que onde o Racionais se posicionava em não ir à TV, Sim. né, que recentemente o Brau falou, não, quando eu disse que o rap não tinha que ir pra TV, eu falei do Racionais, né, mas o movimento não entendeu dessa forma. Sim. Né? A maioria das pessoas quando eu digo isso, porque o 288 nunca se negou aí.
das vezes que a gente foi convidado, todas a gente participou da Antônia, fizemos entrevista na Globo, fizemos entrevista... Aonde a gente pôde estar, a gente foi. Então, eu tive essa conversa com o Elião e ele me falou isso, tinha essa onda de não ir para a televisão, dos espaços, desses espaços que são racistas, que são não sei o quê. Ele falou, mas eu achava que a gente tinha que ir justamente porque a mídia de massa, quem tá vendo, são os caras que estão com a gente. Quem tá assistindo, quem vê TV de massa, é a Mariazinha da periferia. A dona Joana. É isso. É isso. E a gente... E tinha que estar, tem que ocupar. E assim, dadas as proporções, 288, né, colocando próximo de Racionais, a gente tá ali no engatinhando, principalmente na época. E aí, mas a gente nunca concordou, porque a gente é da noite. Então, pô, eu acho muito louco o 50 Cent, pô, é sensacional. Mas eu nunca ia ter grana pra trazer esses caras pra tocar. E se eu não tivesse bandas nacionais fazendo música que eu posso tocar na pista na minha festa, eu falei, não vou ter esse... Porque para quem, ainda mais para quem trabalha com evento, precisa pensar numa cena num todo, né? Porque o movimento. É uma máquina que trabalha em conjunto, né? A gente demorou pra entender isso. Né, algumas pessoas de Jundiaí entenderam muito antes que a gente. Mas a gente movimentou uma cena muito foda pra época. Porque, assim, surgiram lojas a partir do nosso evento. Sim. Surgiram novos espaços, você entendeu? Surgiram grupos, surgiram casamentos. Pra ter uma ideia que na época da balada, tipo assim, as pessoas formavam as famílias. Era família não sei o quê. O que era isso? As pessoas se juntavam na quebrada... Fazia uma crew pra chegar na nossa festa e dançar, se juntavam com a mesma roupa. E aí, tipo, isso, a festa em si, a gente não percebia, mas depois a gente foi percebendo e tal. Fez uma mudança até de visual para as meninas. Sim. Porque tinha aquele lance da mulher que só usava aquela calça big, aquela coisa no chão. Porque a mulher, para entrar no rap também, ela tinha que se caracterizar, cara, né? Sim. Aí a balada... Até quando ela não se caracterizava, ela chamava muito atenção, que isso também gerava problema com as outras meninas que estavam dentro daquele contexto. E aí, tipo, a balada na cidade fez com que... O que a gente fazia? A gente colocava o telão. E no telão era Usher, era 50 Cent, era Jennifer Lopez, era Snoopy, Beyoncé, Mariah Carey. Então, as meninas empoderadas de saltão e de... Sabe, aquela coisa, as meninas começaram a olhar. Aí foi aí que a gente lançou um concurso que chamava Garota Balada Black. E aí começou a inverter a coisa. A gente conseguiu ver aquela mudança. Porque como eu tava no palco, então a gente olhava de cima. Então você via aquelas minas normal, vestindo que nem calça big, daqui a pouco foi se transformando, as mulheres estavam de salto, com a champanhe na mão e mini não como se fosse pra qualquer outro goleiro. Porque assim, isso também o rap ele tende muito foda naquela época. Era meio que legião mesmo. Sim. Tipo, era tipo... Hoje a gente pode dizer que era tipo uma farda mesmo. Você ir pro evento de rap era um ato político. Sim. Porque vários eventos que a gente foi, tomou borrachada de polícia, bomba de gás lacrimogênio, simplesmente porque era um monte de gente preta de periferia em determinados espaços. E por isso que foi tão perseguido e criminalizado, Sim, né? foi muito... Várias bandas de rap não conseguiram continuar a carreira justamente por ter essa trava social, né? Quem conseguiu, né? Tem gente voltando hoje e tal, mas o próprio Racionais sofreu com isso, né? Essa perseguição de tomar tiro em busão. Eu acho que os caras andavam trepados, né? Eu acho que um dos segmentos que ficou mais tempo sendo criminalizado foi o rap. Isso mudou agora, depois de 2010, aí teve aquele ato depois daquele evento do tiro, da Praça da Sé, e naquele momento surgiu, o Emicida eles já viram uma construção. Porque o Racionais foi proibido de tocar depois foi uma virada cultural. Eu tava lá na praça, pô. Então, eu acho que eu tava nessa virada cultural, porque eu fui em vários shows do Racionais em virada cultural, acho que a última talvez tenha sido 13. Acho que foi... Foi 2007, não foi? Isso, foi muito tempo. E o bem legal, 2007, eu lembro disso. Aconteceu isso em São Paulo, e aí o que aconteceu em Jundiaí, a gente já tava com um show armado para fazer. Aí eu lembro como se fosse hoje, tava eu, Carioca, na esquina, aí, pô, o show tinha, sei lá, 3 mil vendidos, assim, a festa bombando. Acho que foi o mais frio do Racionais, disse que foi um dos dias mais frios do ano, no Clube São João. Aí o Racionais vinha dessa
Fazia pegada 15 dias. Fazia 15 dias que tinha acontecido na Sé. E a gente tava com o show armado aqui. Aí falamos, cara, e daí? Beleza. Bom, chegou uma certa hora lá, fui chamado lá, lá fora. Aí um capitão, sei lá, da rota, da polícia militar, me chamou. Aí o Carioca tava junto, o Adalberto. Foi comigo, Adalberto, vamos comigo, que eu não achava o Festa, não achava ninguém. Grande DJ Caô. O Caô, MC Caô. MC Caô. Aí MC Caô chegou junto comigo e o cara falou assim, falou o seguinte, deixa eu só te falar uma coisa, você vai fazer esse show aí do Racionais? Vai. Então pensa o seguinte, se alguém tropeçar, vocês estão fodidos. Quebrar o dedinho... Dedo mindinho. A culpa é sua. Dá seu nome, tal. Você é organizador? Sim. Blá, blá. Então, você sabe disso, né? Resposta. Então, imagina como eu não fiquei. Eu falei, caramba, velho. Mas não vai acontecer nada. E você lá, você não sabia se você assistia o show ou se você rezava para que nada acontecesse. É loucura. Mas, graças a Deus, os deuses dos eventos falou, não, deixa rolar, não porque vai vocês têm... Nada. Eu não quero ficar falando de Racionais aqui, né? As coisas vão convergindo, inclusive, com a carreira de vocês enquanto produtores, né? Sim. Vocês trouxeram Racionais no dia que o Sabota morreu, né? Exatamente. Sim. Foi um final de semana. Então, várias histórias também que cruzam, né? E tipo assim... Foi a história do rap nacional, né? E foi um dia... Porque todo mundo do rap nacional participou do nosso evento, que era o Hip Hop pela Paz. Todo mundo. E nessa vez do Racionais foi muito marcante, porque, tipo assim, também, 5 mil ingressos vendidos, a festa já tava pá, e na sexta-feira aconteceu aquilo. E aí o Easy Nylon, logo cedo, falou, gente, vocês viram o que aconteceu? Vimos, tal, Sabota... Aquele dia foi... Aí o Nylon virou pra mim, pro festa, e falou assim, cara, os caras não vão querer cantar, velho. Eu lembro até hoje a ligação que eu fiz pro Nylon, porque eu fui dormir e a internet não era essa agilidade que é hoje, né? Não era essa rapidez. Lembro que eu acordei feliz da vida, a festa paga, falou, pô, fazia um tempinho até que nós não tinha uma festinha paga pra chegar com a cabeça um pouquinho mais fria. Aí liguei pro Nylon, e aí, mano, né, como que tá? Nossa, tá tudo uma bosta. Eu falei, mano, o que aconteceu? Passaram o Mauro. Puta, mataram o Sabota. Eu falei, como assim? Daí ele explicou mais ou menos as informações, que era muito recente não tinha ali. muita informação, porque cada um falava uma coisa, né, dessa... Eu sei que a primeira coisa que veio na cabeça, depois de absorver a pancada da informação, né, porque assim, a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de conversar, conviver minimamente com ele. E assim, era um cara que, como eu vi várias pessoas dizendo, que foi a própria humildade dele que matou ele. E conosco, pelo menos, um cara sem palavras, apelidou Cadinho de Sexto Vigia pela semelhança com o Naldinho. Pra uma pessoa que você viu, tipo, 2 anos atrás, e você encontrar, e aí, Sexto Vigia? Ele era desse jeito, pelo menos conosco aqui, foi dessa forma. E a segunda preocupação falou, mano, os Racionais não vai fazer show. Não vai ter show. E aí ficou a tarde nesse frisson, no meio da tarde o Brown ligou pro Nylon, o pessoal conversou, falou, não, vamos fazer. É agora que tem que fazer mesmo, agora né? vamos fazer. Acho que, tipo... E foi um dos shows mais loucos. Não, foi absurdo. Aí e é muito louco que assim, a molecada, por exemplo, nos nossos shows sempre ia muita gente de torcida. Aí quando ia o Racionais, a torcida jovem vinha em peso. O Mano Brown Santista. Roxo. Nada. Então, o que os moleques fizeram? Fizeram uma bandeira com a cara do Sabotagem, e isso aconteceu de manhã, o show era à noite. E deu tempo dos caras se organizarem. Fizeram uma bandeira gigantesca com a cara do Sabotagem, cara do Brau. Foi um evento. O Brau chegou com um black desse, eu lembro até hoje, ele tava com uma camisa de hóquei azul e amarela aqui no ombro, e um black power desse tamanho, que gigantesco. Foi um dos shows mais loucos do Racionais que eu vi na vida. Eu lembro que eu fiquei no fundão assim, e aí você via Negrão chorando, cara. Tipo, muito louco de verdade. Foi uma das coisas mais assim, marcantes no Hip Hop pela Paz. Não tenha dúvida disso. Falando em shows, vamos aproveitar esse gancho aí para falar que dia 20 tem Racionais? 20 de abril. Vamos aproveitar esse momento. 20 de abril. Como tá a expectativa? Expectativa boa, né? Você vê as pessoas vendeu, comentando. Tá vendendo, tá andando, ainda tá rolando. Tem ingresso de todos os setores ainda. Até porque, né, ainda falta um bom tempo, estamos chegando no mês. Assim que Primeira abriu, eu semana comprei. agora. Falei, foda-se, assim que abriu, eu falei, mano, eu não vou ficar sem nem a pau, porque eu, às vezes dou umas moscadas, né? E como faz muito tempo que não tem Racionais, e também esse lance da pandemia, né? Das pessoas ficarem longe de shows, e agora tá podendo participar e tal.
A expectativa é bem interessante, assim. E outra, as pessoas, tá caro. Não, não tá caro, não. Tá caro porra nenhuma, a pista tá gente. barata. Tá barato. Porque tem muita especulação, né? As pessoas falam, não, o show já está... Não, o valor da pista é baratinho, dá para qualquer pessoa ir no evento, a área VIP, tá tudo lá. Dá para ir na festa de boa e curtir um show que vai ser... Vai ser onde? No Grêmio, na sede central do Grêmio, central. na cidade de Jundiaí. O Grêmio não fechou. Não, o Como Grêmio, tá? ele fechou para aquelas coisas, aquela vida social. Agora Não, só local, porque só locação, quer dizer. Porque isso também é uma coisa que repercutiu muito. Os clubes que fecharam aí durante a pandemia, né? Que não conseguiram se manter. E aí eu tava conversando com alguém falando do show do Racionais. Eu falei, gente, acho que é no Grêmio. Não, mas o Grêmio fechou. Então é bom deixar claro Porque que o Grêmio está rolou uma funcionando. matéria, tipo, Sim. nos jornais falando que o Grêmio fechou, mas o Grêmio não fechou as portas. Ele fechou para aquela vida social Atividade que social. tinha. E agora o salão virou para eventos É mesmo. um puta salão. Baita né? salão. Aliás, as cestas dançantes do Grêmio. É sensacional, tá rolando. Tá rolando? Rolou um flashback esses dias lotado. Eu falei, legal, top. Vocês vão fazer passinho ou não? Eu já não faço mais passinho. Eu também não. Festa fazia muito passinho. Eu não fazia muito passinho. Cadinho era gangsta, Cadinho. Eu fui descobrir esses dias que o que eu fazia podia ser considerado um b-boy. Eu falei, então eu era um b-boy. Você é um b-boy, b-boy, era tá um b-boy. vendo? Tudo que você fez na sua vida tem um nome lá. Tudo tem E agora tá tudo em alta, Mas tem né? um segredo que talvez vocês não saibam, acho que o Festa sabe. Tipo assim, eu tinha um grupo de dança também que chamava Sem Procedência, quando eu morava em Francisco Morato. Era sem número procedência. Aham. E a gente ganhou um concurso lá da Chic Show na época, porque o que acontecia? Meteu o Chic Show no meio, você sabe que a pessoa é das antigas, Não, né? né? Meteu o Não Chic tinha Chic Show, Show, Era Zimbábue, Black Zimbábue, Magic. baile- entrega ali a idade. Mas era um baile no Diamante Lapa. Mas assim, muito sensacional. Muito sensacional. Era domingo à tarde. E aí rolava esses concursos de dança. E aí no dia desse concurso, os caras falaram, pô, vamos lá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, não vamos dançar. Todo mundo dançava os passinhos, a gente também fazia. Eu cantava uma música que chamava Surfista de Trem, que era uma música que, né, falava sobre o surfista de trem, que subia, morria antes de trem do RZO, pra você ter uma ideia. Aí, eu falei, o que a gente vai fazer? Vocês vão chegar os três, era eu, Marquinho, Nego Doce e o Marquinho Toaca, o Quinho, né? Aí chegou na hora, cara, vocês não vão dançar, vocês vão cruzar o braço, abrir a perna e ficar assim, e aí eu vou cantar a música. Aí todo mundo vinha dançando, a gente fez isso, e aí, pactou, a gente ganhou um concurso. Caralho. Sem dançar, entendeu? Daí eu falei, eu sou gangsta mesmo. Gangsta. Tô aqui na frente de um dos participantes do You Can Dance, lembra? Que aí teve esse movimento na televisão também, né? A Xuxa, assim, na nossa época, era uma rivalidade gigantesca, rap e funk. O funk não entrava em São Paulo e o rap não entrava no Rio de Janeiro. Ponto. Não tinha meio termo. Eu acho que de lá vinha o Bill. Tinha o Bill, que ainda teve uma época que era até o DJ TR. DJ TR, na época, era o DJ do Bill e tal. E daqui pra lá não ia nada. Acho que Racionais, que vez ou outra... Porque o Mano Brown tinha uma amizade ali com o Catra, não tinha? Uma coisa assim? Tinha, o Brown até participa de uma introdução do disco do Catra, tá na contracapa junto, fazendo a foto. E então, nessa época, quem colocava o funk dentro da nossa casa era a Xuxa. Verdade. Com aquele programa que tinha, Malboro, que era de sábado de manhã. Eu não lembro, que eu era muito pequenininho. Você era muito novo, Né? né? Eu só ficava vendo a Xuxa sair Da nave. É a Xuxa Todo mundo- verde na nave. Nossa, eu odiava aquele café da manhã dela. Todo mundo ficava Nossa, também. Quem tinha aquele café da manhã, rapaz, gente? tomando aquele café com pão. Eu achava um com absurdo. Eu lá, o Gente. pão amanhecido no copo de café preto. Poteando no pingado, né? Então, tipo, mas era bons tempos, né? Bons tempos de vovó. Não tinha conta, não tinha essas coisas. Não tinha. Agora- Não tinha. Era escola. Agora até a Xuxa voltou pra Globo. Voltou, né? Nossa, gente, que mundo é esse, né? A Xuxa Tudo dá era- voltas. O mundo dá voltas. Eu sempre muito linkei o hip hop e o rap ao punk rock, sabia? Eu sempre, nos lugares que eu frequentei de punk rock especificamente, tinha muita gente do rap. Porque tem muito a ver, né? E aí, as minhas memórias todas, minhas primeiras memórias com rap, de conhecer galera do hip hop, foi ligado ao punk rock. Por incrível que pareça. E também Não, mas faz sentido. faz todo sentido. Porque que Pela nem rebeldia da época. pela rebeldia, e também tinha grupos na época que eu mesmo, a gente tinha um movimento chamado Bate-Cabeça.
que era aquela coisa, pra nós do rap, era o bate-cabeça. Então, tipo, você ouvia Rage Against the Machine, Body tinha Count. Body Nossa, eu Count. amo. Então, Body Count. quer dizer, a gente ouvia de bater, de ficar, de ouvir. Eu mesmo, eu sou do rap e tal, mas eu gosto muito de barulho. Eu gosto de... Resistiu, mas resistiu, viu? É. Resistiu. Não, mas eu sempre gostei, assim, de Slipknot. Eu gosto dessas coisas barulhentas, assim, tá ligado? Sleep eu acho uma das bandas mais top. Os caras mostram a cara, só de máscara, aquela coisa Tem uma presença de palco muito que é top, foda, né? muito Sim. top. Aquilo me dá hora demais. E Metallica, eu já vou aí por conta da percussão. Acho que é muito foda, totalmente. assim. A baterista, Percussão, aquele trampo do... Eu acho que eles fizeram... Quando eles vieram para um Rock in Rio, um festival, eles pegaram os caras do Olodum e levaram pro palco. Sim. E tem aquele lance do O Sepultura. Sepultura fez Roots, né? Misturando. Olha como é também. louco, né? Cara, é muito Esses louco, dois né? loucos, os mesmos dois loucos que fez Racionais, fez Sepultura e Angra também. Sepultura, Angra, Velhas Virgens. A gente Que fez demais. umas coisas loucas, assim. Matanza. Ó, a gente viu aquele Matanza show... na Sanremo. Matanza na Sim. San A Remo. cerveja tava 2 contos esse dia, meu filho. Ó, fizemos o Matanza, fizemos o... Este dia, olha, se eu falar pra vocês que eu lembro, eu vou mentir. Mas abriu mas roda ali, o eu tava na roda. Sepultura foi a gente ficou ali falando, foi a primeira vez que a gente viu os movings duplos, triplos, sei lá. A gente Foi falou, cara, que uma das maiores louco. frustrações que eu tive na vida, o Sepultura aqui. Por quê? Porque um show desse, como foi não foi só o Sepultura. Sepultura e Angra. E Angra, cara. Foi um... E aí eu vi o quanto que a nossa cidade, infelizmente, à época, era preconceituosa. Por causa que era na San Remo. Porque era na Sanremo e muita gente não foi, porque assim, você pensar que na época, um show do Sepultura em São Paulo já era 400, já era 500 conto naquela época. E aqui acho que a gente cobrou 80, 100, pra você ver o cara Pertinho. de aqui. pertinho. Então eu penso, enquanto fã, né? E o Derek já tava, né? já era o Derek. Enquanto fã, eu acho, pô, do caralho, você ir num festival, num estádio, é outra atmosfera. Mas, pô, você ter o cara na sua quebrada. Cara, eu troco qualquer show de estádio por um show menor, assim. Eu sou a pessoa, eu não consigo mais ir em show de estádio, não tenho saúde pra ir em show de estádio. cara. Naquela época a gente também pensou isso. E a gente tentou desconstruir. Até chegar ao Sepultura, que nem a gente falou, a gente veio fazendo Velhas Virgens, Matanza. Nossa, teve aquele que a gente conheceu, eu esqueci o nome. Mas tudo que tinha de rock, Eu a fui gente bastante também ali na fez. Sanremo, depois Foi teve um ano o de projeto. Armazém ano. da Cerveja ali do lado, né? Aí virou armazém, Virou depois virou armazém. pagode, não sei o quê. Foi aí Mas que foi um ano de projeto era Sexta Rock, né? Sexta Rock. Sexta Rock. O Frazani tinha uma participação. Rock Forever, isso. Isso. Eu fui gravar lá. Uma vez eu fui ver uma banda ali no armazém, do lado ia ter um show. Eu não lembro se foi no mesmo dia, não foi no mesmo da Matanza, mas tinha um show pequeno do lado e depois tinha show grande, Sim, né? Sim. Fui ver uma banda Mostomalto, uma banda da Argentina que veio para aqui. Sim. Puta banda fodida, assim. Eu falo, caralho, Eles isso tá acontecendo passaram nessa aqui, cidade, né? cara. E a cidade nem percebeu. E a na cidade verdade. nem percebe. Tem Nem gente que percebe. tem gente que fala, não, já teve Sepultura em Jundiaí. Quê? Já Sim, teve Sepultura sim. em Jundiaí? Já. Porque a Foi. gente, durante muito tempo, teve a Adler em Vinhedo que recebia esse show. Sim, Eu a Adler também era monstruosa. vi o Sepultura na Adler, Sepultura e Crisium na Adler. Show Crisium a gente fez. Crisium a gente fez também. Crisium a gente fez. Cara, a gente fez tudo, né? Vocês são muito roqueiro, eu não sabia desse lado Cara, do rock and roll de eu vocês. gosto muito Fizemos. de muita coisa que você não tem ideia. Agora, esse aqui pra trazer uns vaneirão pra gente, não traz, né? Então, Verdade. Mas, festa gosta. Mas Festa fizemos- gosta. Não, eu Gosto. gosto, mas a gente Mas- fez também. Fez também, Ó, também. que nem, Henrique e Juliano, Maiara e Maraísa, Marcos e Belucci. Marcos e Belucci. Roupa Nova. O da Barba lá, como é que chama? Zé Neto Cristiano, Roupa Nova. Roupa Nova. A roupa nova eu amo. Roupa amava. nova a gente Eles fez- voltaram, né? Agora tem Voltaram, vocalista né? novo. Vocalista novo, né? Oh. O vocalista principal. Então, assim, esses dois Principal. loucos andou bastante. Já fizemos peça infantil. Cara, tudo. baile de GLS. Backyardigans, baile de GLS já fizemos. Não, se chamar de GLS entrega muito mais a idade. Não, eu completei. GLS, BT, que QIA+. ia, Eu falei, eu completei. Porque, gente, Mas na época era porque- GLS. É Na que época outro era dia eu GLS. mandei um GLS, não sei com quem que eu tava conversando, eu falei, não, mas tinha as festas GLS, não sei o que, a pessoa, GLS. Você é cringe, né? Você é cringe. Você é cringe. Mas fizemos velho, também, né? cara. Fizemos. Pô, Fizemos. público da hora, legal. Tipo, o pessoal se respeita, consumindo. Top, foi top, legal. Vocês sempre também tiveram várias atividades paralelas, né? Sim. Sim. Porque assim, a gente tem o 288,
A gente tem os meninos do evento, né? Produtores de shows. Sempre aí da tivemos um cidade. programa de rádio. Rádio. Rádio fez parte da nossa vida. As rádios. No tempo de balada, a gente ficou com um programa que chamava Som da Balada. Que até hoje tá no ar, tá? Até Verdade? hoje tá no ar ali. O cara fez o Thiago fez uma ediçãozinha e Tá, tá passando. é verdade. Tá lá. Puta, que Novidade. demais. Essa Vocês era ainda estão na Tá na rádio. 97,1. Não, Muito e bem. assim, porque assim, o que a gente fazia? A gente pegava parte do recurso da festa e durante a semana a gente ficava a semana inteira, das 8 às 10, todos os dias, na rádio. A gente, rádio de Edson Padrão, já Aham. fomos pra Vars, passou por derrubamos umas 4. Pior que era mesmo. Não, Entrou toda- na rádio, derruba. Entrava, derrubava. Chegou o ponto, não vou citar nome, mas de um amigo nosso, de uma oficial da região, ligar e falar, porra, ô, As nossas não era não que não era oficial, eram comunitárias. Rádio nossas comunitária. Era... Não, então, Sim, o mil amigo... watts. De tapa-olho aqui, ó. Rádio E com comunitária uma de 1000 perna de watts. pau. É. Rádio comunitária de 1000 watts. Né? 1 quilo. E aí o É amigo ligou, falou, pô, programa, eu tô aqui passando e tal, tô ouvindo. Falei, nossa, que programação boa, agora é o que eu vi que são vocês. Deu É duas aquele semanas. amigo que é aquele amigo de rádio? É, Tô falando? deu 2 semanas, Rau. Tira meteram... Fecharam. Como é que chama aquele negócio que derruba a porta, na porta do seu Edson Padrão? Foi puxado, Foi velho. Os caras pararam só o guincho com aquela bola do. Mas tipo isso, foi... Não tinha Deu jeito. ali. A filha do Edson contando como que foi, ela falou, não, bateram na porta, Polícia Federal. né? De repente a gente demorou, tipo, sabe aquela coisa, casa antiga, aquele correio, Aham. falou, tava no fundo, que era onde era sujo. Demorou. Acabou de Mano, no meio do caminho, ela falou, a hora que eu vi, tinha que um monte de gente dentro da minha casa, subindo, descendo de rapel, e falou, Helicóptero, o que que tá ao acontecendo? vivo no Datena, né? Era um bagulho louco. Era uma coisa. Depois nós louca. fomos pra uma outra que, nossa, aquela foi popeira, mano. Aquela pegava em Itu, Porto Feliz. 1 quilo. A gente Aquela- batia junto com os caras E da aquela Dinamite. demoraram. Aquela demoraram pra achar, mano. Eu queria, os meninos eram popeiros, os meninos Os eram caras bons. de Sorocaba, o pessoal ligava de todo lugar. Não, e foi a época, assim, que a balada ficou mais plural, assim, porque vinha muita gente desses lugares, assim, vinha van de... Tinha, tipo, pagamento e vale. Era 4, 5 van no estacionamento. Porto Feliz, 2, 3 na Campinas, rua. Itatiba, Itupeva, vinha de São Paulo, vinha uma galera de São Paulo. Muito bom. Vários. E a gente trouxe artistas assim que só tocaram na nossa balada. Só você pensa que tem pessoas, artistas hoje, que hoje já nem cantam mais, mas que lançavam o que a gente fazia? Lançava uma música, a gente ficava atento. A gente prestava atenção. Ó, o caso da Revanche da Piriguete, Revanche da Nanda. Da Nanda. Cara, a gente ouviu aquela música muito pista. A gente falou, pô, vamos começar. O que a gente fazia? Experimento. Começava a tocar Toca. na balada abraçando o pau. E a gente tem um projeto em paralelo também, na época, chamava Sonoro, que era eu, Festa e o Caion. Inclusive vai estar aqui no seu também, falar com você, que ele está em Portugal, veio para o Brasil agora. E a gente fez esse projeto, Caion, que era Caion, Festa e Cadinho. A gente fez uma música chamada Argumento, que inclusive é super atual. E, cara, aí a gente pegou essa música e começamos a tocar na rádio, tocar na festa. Ah, putz, a galera tá curtindo. Chegava uma hora, você abaixava com o pessoal cantando o refrão. Brau, aí dava certo. Era assim que a gente fazia. A gente era, além de uma festa, a gente era um laboratório. Né? Sim. Nós vamos fazer nossos testes. Teve música nossa, a gente viu lá. Sambatu eu nunca vi, né? Sambatu também. O Sambatu, ele tinha, dentro da cena do Raga, ele tem a representatividade. Mas eu acho que o maior ícone mesmo é a Nanda, o próprio Tríade, que era do Caion também. Sim. O do Tríade tem uma história legal, que era aniversário da balada, aí uns caras resolveram bater de frente com a gente. Porque foi falta de inteligência naquela época, porque a balada, ela tava andando sozinha. Os caras colocaram DBS, Facção Central, mais uns 3, pesado, no São João. E A a gente... facção é do Eduardo. Aliás, assisti uma entrevista dele no Gringo Podcast esses dias. Agora é advogado, Que né? pariu. Agora é doutor formou. Eduardo Tadeu. Doutor Se Eduardo formou. Tadeu. Ele é a mina dele. Sim, se A mina formou, dele é estudou. muita treta também, mano. Foda demais. Ela cara. que comandava ali por trás. Ela que né? puxava o bonde, ela que cuidava das coisas. Que cuidava, hein? Era E eu sei que nesse dia, cara, com tudo isso, colocaram 50 pessoas lá. E a balada babando, gente. Que foi o grupo do Caion, que era o Tríade, que era assim, falando de Jundiaí, só tocava na balada, não tocava. E no nosso programa, Na rádio. na rádio.
E a Nanda, só vou concluindo, né? E a Nanda a gente achou naquele... Ainda tem hoje o... Que agora é aplicativo, né? Mas não vou lembrar. Que você divulga suas músicas de graça, o SoundCloud. Ah, tá. A gente ouvia muita música no SoundCloud, que tinha muita coisa legal. Ouvimos a Nanda, né? Sim. Trouxemos quem que era uma das bailarinas da Nanda? Ana Paula. Ana P, que é a esposa do Taíde hoje. Caramba. Até hoje a gente se tromba, ela fala, velho, a Nanda nunca tocou num baile onde todo mundo cantava e dançava. Ela cantou umas 3 vezes a música. Que era o quê? E aí entra a questão, né, que é por isso que eu lembrei dela, do empoderamento da mulher, que já, naquele momento, já tava se... Que a música de sucesso era Piriguete. Sim. Piriguete. Ah, eu lembro esse som. Então, ela fez a revanche da Piriguete. E ela fazia uma música rebatendo tudo que eles diziam. E não deixou de ser dançante, não foi agressiva. E ficou uma letra sensacional. Mas, aí entra a questão do que a gente sempre discute. O mercado não atendeu. Ou se fosse hoje essa mesma treta, 2 músicas daquele nível, ela tinha explodido. Não, já tava viralizada no TikTok faz tempo, Sim. né? Com Com a certeza. galera dublando as 2 partes, né? Ah, igual eu sempre penso, que nem o 288 mesmo. Quando a gente lançou o disco, se fosse hoje, com o investimento que a gente fez, hoje, cara, era... Tô voando. Só que naquela época era diferente, né? Não tinha essa internet. E a gente foi muito ousado, né? Não tinha o canal. Por exemplo, no nosso primeiro disco tem reggaeton, tem black music, tem uma série de coisas. Por quê? Porque a gente é da noite. Sim. Tipo, do grupo, Você lembra do só 2 não reggaeton? são. Oi? Do reggaeton, quando a gente fez o reggaeton, que era o 288, tá na área, que é uma das últimas faixas, eu mostrei pra um cara que era do rap, um parceiro nosso que hoje não é mais MC e tal, mas ele foi pro lado evangélico, que era o Douglas do Realidade Cruel. Ele falou, Cadinho, você é louco? Que música é essa, irmão? Tu vai pôr isso Vocês no vão disco? botar isso no disco? Eu falei, cara, eu preciso colocar no disco, porque a gente trabalha e a gente quer tocar música. Quer tocar à noite. A gente trabalha na noite. E não dá pra você a pôr um gente- facção de 7 minutos Não pra dá, tocar no não baile. dá. Entendeu? A gente sentia Todo mundo necessidade- depressivo, chorando A gente no meio tem- do baile. A gente sentia necessidade de que as meninas, música pra. Não, pra dançar, Mas velho. isso era uma coisa que a gente via ali. Você via o 50 Cent e o Snoopy, você fala, os caras têm lá a música de hitzinho, certo? Tem. Mas dentro do próprio disco dos caras, tem a música que o Snoopy fala pra Crips e o 50 fala pra gangue dele, o outro Então, cada um mas fala O pra sua disco é uma gangue. vivência, Mas é aquilo né? que vocês estavam falando, essa cobrança do rap só ter que falar uma pauta. E tinha, foi isso. E era que- isso. E eu acho que é importante Foi essa pauta o importantíssimo. tempo todo. Mas porque, a vida não é só isso. porque o rap também, ele é um marco histórico no Brasil. Sim. Ele registrou várias histórias que nenhum outro segmento musical registrou. Levantou Né? questões que não eram levantadas. Exato. Né? E Quando é um o rap- registro histórico, porque Histórico. tem coisa que você escuta no rap que não tá no teu livro ali Sim. de história. Sim. Tem uma música Né? nossa que chama Espelho, né? Que a gente fez essa música falando das nossas contradições, né? Que a gente fala, não bate, não trai não, mas, pô, tá ali, vai. Ô, não faz isso, mas você pega e faz. Eu sou contra a violência, mas quando eu tô com a camisa do São Paulo ali, eu vejo um palmeirense, eu vou lá bater no cara. Você- Batemos no Bateu. campo. Vamos esperar, esperar. Que dia que vai sair? Não, então tá bom. Vai dar, não, acho que vai dar tempo. Então dá tempo, Vai sair, beleza. acho que terça. Que beleza. Então vai, comemora aí, Não vou comemora aí. comemorar Não, nada. depois a gente Jamais. comemora. Comemoro no próximo. Então, até perdi o que eu tava falando. Vocês foram falar de São falou Paulo? São Paulo, Tô chora. pensando em ir pro Maracanã, ver São Paulo e Flamengo. Ah, eu tava Só uma querendo- pausa ali. Mas imagina, você é louco. Ai, Maria. A gente tava falando isso. eu e o Daniel. Contradição, espelho. Isso. E aí a gente fez essa música e ela era fora do... Como que você se acusa? Como que você fala coisas que... Aponta Tipo, o dedo pra você. tipo aquela, Exatamente. porque a gente pegou justamente... Eu lembro até hoje, a gente tava na casa do Nylon pensando e a gente falou, velho, não é contraditório? Né, mano? O cara... Porque tinha acontecido naquele momento de uma criança morrer porque pegou a arma do pai dentro de casa e acabou dando um tiro na cabeça sem querer. Ele falou, não é contraditório você pensar na segurança da sua família, mas você deixar uma arma dentro de casa? Aliás, super atual, né? 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 E aí a gente começou, Ninguém comprou fuzil, não. né? E aí a gente começou a fazer esse... Falou, mas em relação a relacionamento, tem isso também. Em relação ao dia a dia, tem isso também. Em relação ao trabalho, tem isso também. Daí a gente foi fazendo e saiu essa música pra realmente gerar essa reflexão. Quem caneta no 288?
Olha, eu escrevo muito. Hoje todo mundo, mas naquela época era mais o Cadinho. Eu escrevo muito. Eu escrevo muito. Assim, o Louco, uma letra que eu fiz com o Douglas. Eu gosto bastante de escrever. Eu gostava. Agora eu tô com um bloqueio total, assim. Bloqueio criativo. Agora eu escrevo. Você escreve? Tipo, o meu bloqueio bom. tá total mesmo. Não consigo parar e escrever uma letra, mas é porque eu acho que é essa questão ansiedade, ansiolíticos e tudo mais, né? Que vai minando seus Saúde neurônios. mental É, mesmo, né? vai Questão de minando. saúde mental. Isso é uma coisa Cara, que... é foda ser criativo É. quando os boletos não estão pagos, quando a cabeça tá é isso. milhão, quando o país tá no caos. É foda, Mas cara. assim, foi, eu foi consigo- nessas piores fases que eu escrevi minhas letras, você acredita? Eu consigo Foi escrever. nessas fases. Eu consigo escrever hoje, tipo, na hora que você tira a cabeça fora, você tá afogando, aí acontece qualquer coisinha de bom que você faz daquela. Aí vem. Do nada, assim, tipo, coisa que você fica um mês pensando, você não cria. Aí, tipo, em 10 minutos você vai lá e vomita o. Vomita. E faz Mas vocês tudo. escolhem temas, assim, pra escrever as músicas do 288? Ou, tipo, saiu uma frase ali, ou saiu que é uma um- rima, ou saiu... E aí, vamos trabalhar A- em cima disso. A que eu fiz, que nem essa que é do CK, que é uma letra minha, essa eu escolhi o tema porque no nosso primeiro disco eu acho que a gente deixou um pouco essa questão do CK, Aham. né? Porque muitas vezes tem pessoas até hoje que acham que a gente é de São Paulo. É, muita gente acha que a gente Por- é Não, mas eu da... acho legal isso, ser uma coisa para além da questão geográfica. Eu acho legal. Não, é legal, mas pra gente que é do rap, o nosso pertencimento, a nossa quebrada, Sim. o nosso dia a dia, Sim. é o que o Cadinho tava falando, questão do Snoop, que é o exemplo que a gente já usava há 20 anos atrás. Pô, ao mesmo tempo que o cara canta Beautiful, você entra lá, tem, nem lembro, Lil Creeps, por exemplo, uma das músicas dele, Fala que fala da da vivência vivência dele dele. na gangue. Sacou? Então, quer dizer, um disco, ele hoje, que nem com single é mais difícil, mas com um disco, Você você conta uma consegue história. entreter, você consegue falar de coisas sérias, consegue dar risada, que é o nosso dia a dia. Sim. O dia a dia, ninguém sofre 24 horas. Hoje tá mais difícil afirmar isso. É, Tudo bem. Hoje tá mais difícil afirmar isso. Mas à época, ninguém sofreria 24 horas. Tem um momento que, por mais que você vai num barzinho tomar uma cerveja com os Sim. amigos, ou os amigos vêm em casa tomar uma, enfim. E a gente falava, pô, falta tema, falta música pra esses momentos. Porque minha mãe, por exemplo, sempre comento com o Cadinho, começava a tocar aquela música, seu papel devia ser cuidar de... Minha mãe pedia pra desligar o rádio. Ela falou, velho, isso me leva pra uma parte da minha infância que eu não Que eu quero não quero lembrar. ouvir. Eu não quero saber disso daí, velho. Começava a tocar, ela nem pedia, ela lá e desligava o rádio. Eu acho necessário, Sim. você entendeu? Mas não é só isso. Eu acho importante ter facções, sabe? E hoje, inclusive, faz muita falta um grupo atual dentro desse contexto na pegada do facção. Mas é necessário você ter Thaídes, Sim. sabe? Que não deixou, não perdeu sua raiz, continua entretendo, porque a raiz do hip hop é entretenimento. Começou no É entretenimento. a dança, né? É a inclusive, dança, o hip né? hop, remexa os quadris, mexa os É quadris. que a galera Mexa acha assim, que o né? hip hop só tem a relação com música, né? Não, E é muito mais os quatro abrangente elementos. que isso. Sim, né? o hip hop ele é bem amplo. Hoje em dia você coloca uma. O hip hop foi um resgate e ele resgatou milhares, mas é muita Milhões. gente. Cara, milhões. todo mundo que eu escuto falar de hip hop, eu escuto muito o Gringos Podcast e quando tem um rapper ou um MC ou um DJ, eu sempre presto atenção. A galera falando de resgate de autoestima, Total, de total, pertencimento. Isso é muito foda. Você Porque imagina? você não tinha, a gente não tinha. O cara periférico, ele não tinha essa referência. Sim. Porque a gente foi criado sempre naquilo. Cara, você tem que crescer, estudar, trabalhar e ter um bom emprego, trabalhar numa boa empresa, numa firma e acabou, morreu, acabou, ficar velho e já era. Sim. Só que quando a gente veio, quando eu particularmente, quando eu vi assistir um filme chamado Beat Street, um americano e tal, um filme americano na qual esse entrega a idade. Esse filme, tipo, contava a história da questão do trem, do grafite, como o cara começou. A origem do E movimento. isso fez no Brasil. Foi esse start que fez como esse filme, como chegava. Aí eu fico me perguntando, como chegava esse filme pra gente? Cinema, Beat Street foi Cara, cinema e TV. Era, sabe, era uma coisa E assim... VHS, né? Porque tem VHS. coisa porque tinha coisa que não rodava em circuito de cinema. Não, que nem o Beat Street não rodou em cinema. Não? Não. É que eu Beat não Street- tá. Agora eu posso falar. É. Eu O não Beat tava Street a nessa gente foi época. descobrindo automaticamente na Galeria 24 de Maio. Ali no centro de São Paulo. Ali era Mas o- passou era o muito fluxo. na TV, sabe por quê? Que isso eu lembro porque eu não entendi o que era. Mas eu lembro que isso deve estar falando aí de 84, 85,
porque naquele ano a Globo fez a abertura de uma novela com o Nelson Triunfo. Eu não vou lembrar o nome da novela agora. Não é Cobras e Lagartos, é uma outra. Olha, se você noveleiro não sabe... Então, Não, eu vou descobrir aqui. Mas a abertura da novela... Tinha um grupo, né? Foi que o Funk Cia, né? Que era a crio do... Não, mas tinha o nome dos caras que cantavam, eu não lembro. Não vou lembrar também, mas é. ali... Porque ali começou o quê? Que nem tem um amigo nosso aqui de Campinas, o Malaquias, ele postou umas fotos dessa época. E começou todo mundo a ir pra rua. A Cristina. Sim. A Guiomar Cristina, ela era b-boy. Ela ia pra 24. O Cadinho era b-boy, ia pra 24. Eu peguei o hip hop, pra entregar a idade mesmo. Eu peguei o hip hop, tipo, numa época na qual você via o Taíde, você via o KLJ e o Ed Rock. Porque a galera, majoritariamente, aí que eu falo do punk com relação a São Bento, eram geralmente office boys. Sim, Trabalhavam no centro de São Era Paulo. isso, era Eu isso. acho que é por isso a minha ligação do movimento punk, né? Que também foi perseguido, porque tinha a galera do ABC, né? Os filhos Sim. dos operários e tal. E aí, a hora que a galera do punk meio que saiu de cena ali da São Bento, o hip hop veio com força, Veio. né? Mas mesmo assim, quando o hip hop tava ali na São Bento, por causa daquele piso maravilhoso, Aham. você colava em outras num canto, tava os canto, caras do punk sim. ali. O Mano Brown tem um disco do Mano Brown, acho que o primeiro, é o Holocausto Urbano, o primeiro. Holocausto Urbano. Partido Alto é o nome da novela. Era, Partido Tudo Alto. bem, ó, foi lá, foi na Google, cola. Mr. Google. Mas o Mano Brown fala que ele tá com um gorro que era do João Gordo, Sim. no primeiro disco do Racionais. Sim. Que o gorrinho que ele tá na contracapa era do João Gordo, do Ratos de Porão, né? Era muito louco isso, né, cara? Eu, sem querer, eu comprei um Adidas, que era igual o Adidas que o KLJ tá na capa desse... É do Holocausto? Que eles estão... Não, é do Raio X Brasil. Que eles estão atrás com as armas, né, na frente dos carros. E, mano, quando eu conseguia qualquer... Qualquer detalhe ali Puta, era referência, né? Era E era sensacional, uma mano. busca, né? Porque, tipo, e o hip hop com esse movimento, e continua até hoje. Porque se você for ver hoje, tem uma molecada que mudou um pouco o lance do... Eu não gosto dessa palavra, pertencimento. Porque eu acho que não pertence a ninguém. Eu acho que o hip hop é para todos e tudo, né? Só que hoje nas periferias, dificilmente você ouve a rapaziada ouvindo rap. Sim, É muito raro. sim. Hoje a molecada ouve... Molecada, eu digo. Ouve o rap, ouve funk o tempo todo e tudo mais. Só Mas é que nem a galera do skate, que eu via hardcore, que eu via body count, que eu via não sei o quê. Você vai em pista de skate hoje, não tá tocando nem hardcore, nem rap, tá tocando outra coisa, inclusive funk. O bate-cabeça que o Cadinho falou foi a introdução do pessoal do skate no rap. No rap. Foi isso. por meio do RPW. RPW. Que eles eram skatistas, curtiam rap e fizeram essa junção do rock, que virou hoje, todo mundo fala de bate-cabeça, mas quem trouxe essa realidade, quem fez isso daí, quem teve a coragem, foi o RPW. E uma das bandas mais ferradas, assim, na época, é o Rage Against the Machine, né? Sim. Essa banda era uma coisa, assim, Cara, ontem totalmente absurdo. Até hoje eu ouço. o Floco MC, ele postou um som de uma banda pegada rock and roll pra caralho, e o vocalista é um cara do rap. Sim. E eu achei fodido aquilo. Eu até salvei, que eu falei, mano, eu preciso Manda ouvir lá mais depois, esses caras. manda lá É depois. muito legal. O Eu, Floco falou tipo- assim, viu? O rock and roll tá voltando, mas tá voltando com rap. E eu, tipo assim, eu consegui realizar esse sonho. Eu tinha um sonho muito louco de cantar com uma banda de rock. Em Jundiaí, puta, eu queria tanto lembrar No o nome. Deal. No Deal, eu tenho fita cassete do No No Deal. Deal. Esses caras eu lembro uma vez e tal, e a gente fez um trampo, a gente cantou junto. Só que na época era o da rua. Lá no Já. Já. Né? em Vinhedo. Era o da rua. Então a gente veio Eu fui fazendo um uma rap. vez no dia e eu dormi, porque aquela marofa foi me dando um sono, fui ficando lombrando. Cara, e a gente fez o rap Foi o com o No capeta Deal, mais louco que eu tomei No na minha Deal vida. tocando, e a gente fez... Você fica nervoso, é um barato louco demais. Eu realizei esse sonho, que era cantar com uma banda de metal. E o No Essa Deal era banda muito da hora. legal, que tinha o pessoal do Eloy, do Blacks MCs, que era um pessoal do skate, que era eles mais essa vertente aí do Do bate-cabeça. bate-cabeça. E o No Deal era muito social, os caras, né? Aham. Então, começou a fazer um evento aqui junto com o Mandu, com o Euler, na frente do Parque da Uva, na entrada antiga. Eles colocavam o caminhão ali, colocavam umas pistas de skate, até que chegou um ponto de trazer, acho que trouxe até uma etapa pra cá Jundiaí. do estadual. E aí, ali já misturava. E o da Rua, que era o grupo mais top que a gente tinha na época da Rua e JT, de rap. Juntava os Blacks MCs, que eram os caras lá do Retiro, do Eloy. No Deal. Aí tinha umas outras bandas também de hardcore que encostavam, era muito louco.
Muito O louco. skate rolando. Teve Meu uma, rap. Cara, eu adoro. teve uma que a gente fez, a primeira. A gente fez, trouxe uns grafiteiros lá de Santo André. Os caras grafitaram a frente do Parque da Uva inteiro. Deu um Lembra que problema. tinha um barradinho? Lembro. Antigamente que subia, os caras Deu um grafitaram ali, probleminha. grafitaram, mas não foi pichação. Foi grafite mesmo. Mas assim, Deu como problema foi do dentro mesmo do jeito. evento, o pessoal achou que era do evento, que tava autorizado, e não tinha Não nada. tinha autorização de nada. Cara, Foi eu foda. quase rodei com os grafiteiros no Sororoca. A gente foi gravar um vídeo, os caras entraram com a lata, eu filmando, não sei o quê. Depois o secretário de esportes da época me ligou, falou, por favor, vem aqui que a gente precisa fazer uma reunião. Porque você estava lá com os grafiteiros. Vândalas. Vândala. Nem peguei na lata, nem peguei na louco lata. demais. Ó, estamos aqui na reta final já, Sim, né? sim. A gente, depois eu quero uma entrevista só sobre a CUFA, inclusive, né? Vamos fazer. Vamos conversar, porque eu acho importante. Porque o Festa estava trabalhando, né? Numa ação, Numa ação. ali no extra ali. É. Lá. Na verdade, ele estava comendo ovo de Páscoa, não trouxe nenhum pra gente, Quem cadinho. dera, Mas Tava quem dera. numa isso. ação, É, cantando, comendo ovo. pois é. Da Páscoa eu faço questão do vinho, pode ficar com o bacalhau. Eu não gosto de Eu bacalhau adoro também. bacalhau. Não gosto de Nossa, bacalhau. não gosto. Amo Nossa, bacalhau. não gosto. Eu só quero ovo de Páscoa Eu mesmo. quero ovo de eu quero vinho. Crocante. Muito bem, Quero tá escolhido. Eu quero que vocês falem um pouquinho desse momento Hostil Podcast, porque daí tem o músico, tem os articulistas, tem os políticos, que também é uma outra pauta que eu quero, né, trazer vocês para a gente conversar aí sobre cenários políticos, já que a gente está num ano eleitoral. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho desse momento Hostil Podcast, que vocês estão trazendo uma galera foda pra caramba. E o que vocês têm sentido do Hostil, o que isso tem trazido para vocês? Porque a gente acaba conversando aqui nos bastidores, rapidinho, né? A hora que sai, cada entrevista é uma puta história, né? Sempre trazendo pessoas incríveis aqui. E como tem sido isso para vocês, meninos, serem atravessados por tantas histórias assim? Tipo assim, o Hostil Podcast, cara, é uma coisa que eu falo, eu acredito muito numa parada chamada Lei da Atração, muito mesmo. E as pessoas duvidam e tal, muita gente duvida, mas ela funciona de verdade quando você visualiza. O Hostil Podcast, eu tava sentado na sala, eu e o Henrique, meu filho, e a gente fazia umas entrevistas na minha sala, não sei se você lembra. Mas o Festa Eu foi, fui né? lá. Fazia umas entrevistas na minha sala, pegava meu celular e botava uma luz normal. Falava, vamos fazer, vamos estar no canal até hoje. E aí eu visualizava isso. Eu falava pro Henrique, puxa, eu quero um podcast, eu quero fazer um podcast com troca de imagens, com qualidade e tal. E aí, tipo assim, automaticamente passou. Esses dias atrás, eu sentado no quarto com meu filho, eu falei, cara, como Deus é bom e funciona de verdade. Você acreditar em algo e visualizar. Porque passou 3, 4 meses, a gente estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, Movie 8, com todas as qualidades que a gente tem. Mas assim, o Hostil, ele tá trazendo hoje, porque a gente é conhecido por épocas. Sim. E aí 288? E aí? E Balada Black? E aí, Balada Black? Agora, e aí, Hostil? Hoje eu sou... Que a gente já é conhecido assim, e aí, Hostil Já Podcast. foi um desbaratina no nome. Aí vai chamar de tiozão, já é hostil. Mas A molecadinha aí, tio, é Hostil. Mas o Hostil, ele tá trazendo pra gente, pelo menos pelo que a gente queria, porque você tá trazendo histórias de pessoas que automaticamente não teriam espaços em lugares convencionais. A gente teve aqui, a Shira, a gente teve uma aula do Dr. Reginaldo, a gente teve Leci Brandão, né, que para nós é toda uma referência como mulher guerreira e tudo mais. Tivemos você na nossa mês de março. Não conta, a gente precisa falar da galera, porque desde o primeiro episódio, que foi, né, episódio 0, vocês dois, mas vocês foram só numa... eu percebo muito vocês melhorando a condução no sentido de fazer com que aquela pessoa que está sentada na frente de vocês se entregue. Se entregue, né? E é louco porque as pessoas... É mesmo, diretor? É mesmo? Porque se a diretora tá falando isso, nós estamos bem. Porque, na verdade, eu estudo bastante podcast, eu assisto todos que você pode imaginar, a madrugada inteira eu tô assistindo todos, vendo tudo, porque eu quero pegar o melhor de tudo para trazer. Mas você vê que as pessoas, no nosso caso, teve muitos convidados que chegaram armados. Sim. Ombro erguido, tipo assim. Fica aqui, meu Deus, né? esses caras vão. O que esses caras vão me alfinetar. perguntar? Vão arrancar minhas vísceras. E aí a gente faz o quê? A gente consegue, né, jogar um. Mas é porque. Quando você fala de você, quando você perceba isso, é até uma dica para todo mundo que faz. Quando você quer quebrar um gelo, deixa a pessoa contar a própria história.
Conta, porque quando a gente vai lá pra nossa infância, contar, as pessoas... Ontem eu tive essa pergunta, por que todo mundo que vai lá, vocês querem saber da vida dos caras de infância? Porque é aí que você importante. consegue... Você ganha a pessoa, né? A pessoa quer mostrar Porque ninguém a sua pergunta vida. disso. Ninguém. Alguém, assim, de amigo mesmo. às vezes, como que foi sua infância, tá ligado? Ninguém quer saber. Não é Onde você bateu a primeira vez o dedinho? Jogando bola? Ou já caiu em árvore? Já subiu em árvore? Ninguém se preocupa com essa parada. Isso faz parte da construção, né? Da primeira memória de uma E de uma muito pessoa, do que a né? gente é hoje é essa época que definiu o que a gente se tornaria hoje. Questão de caráter, questão do que a gente viveu naquele E momento. das buscas e do propósito também, Sim. Mano, né? então entrevistas que eu, tipo assim, cara, tem várias entrevistas aqui, eu seguro o choro. Porque, assim, você vê histórias, que nem eu vi a dona Edna, do 28 de setembro. Ela contando a história dela, Sim. do filho. Fala, cara, Mas do jacaré foi que foda. do jacaré. Mas que louco, assim. Você vê a história da dona Alessi, você vê a história de... Na Alessi eu chorei, mano. Pô, Alessi não teve tem jeito. como, não tem como. Então, isso aí tá sendo tão rico pra gente, porque automaticamente a gente consegue conhecer pessoas que a gente jamais, de repente, o que as pessoas falam do outro lado, jamais ela falaria numa roda de conversa. Sim, sim. E o podcast, eu acho que tem muito disso, né? Como diz é uma coisa, é uma conversa solta. A gente sabe que não é uma conversa solta, Sim. sabe que tem um... E tem É uma um responsabilidade de tem uma vocês enquanto responsa. comunicadores. Sim. Sim. E o hostil, eu acho que já começa do nome. Porque todo mundo... Mas por que hostil? Porque, né, não sei como é que foneticamente ou sonoramente, sei lá como é que fala. Quando você fala a pessoa hostil, pensa que é De hostilidade. É. E eu e o Cadinho, por ser do rap, todo mundo acha que a gente é bravo. Bravo. Por quê? Vai tirar foto já. Cara fechado. Nossa, é Né? difícil ver os dentinhos de vocês, viu? Puta que Mas pariu, vai tirar aí a foto. gente falou, mano, mas a gente sempre muito longe de hostil, tirando a questão gangsta da vida do Cadinho ali e tal, começo do rap e tal. Mas assim, muito longe disso. E a gente já tem uma caminhada. Sim. Então eu falei, mano, outro dia, a menina, ô tio. Eu falei, porra. Aí é a hora que a gente Tipo, dá uma suada no... os amigos do meu filho, tipo, ô tio, não sei o que tem, ô tio, não sei o que lá. Eu falei, mano, tio, mano, tio. mas E é aí tio. a gente resolveu brincar Sim. com essa Hostilidade. parada, porque assim, de hostil a gente não tem nada, acho que a conversa é o melhor caminho. Por isso que eu acredito que a gente sempre teve programa de rádio, o Cadinho sempre teve no palco, a gente tá aqui no hostil, porque eu acho que é através da palavra, por isso que a gente tem grupo de rap, né? Porque eu acho que através das palavras a gente consegue equilibrar. Posso não te contemplar na excelência, nem você me contemplar, mas eu acho que a gente consegue Tem uma equilibrar troca. essas energias e em algum momento a gente se encontra no diálogo, assim. Pode ser Sim. pode ser até para expelir, mas em algum momento a gente vai colidir E é uma e coisa normalmente que tem sido positivo. E é uma coisa que eu ouço desde pequeno, uma boa conversa resolve várias coisas, evita Sim. guerras, né? Então, tipo, quando você tem uma troca de ideia... Putin que o diga. Quando você tem uma troca de ideia, que você consegue... não precisa, que nem hoje a gente está de novo caindo para um lado de aquela coisa de ódio de novo e tal, mas é uma boa conversa. Eu não preciso ser seu inimigo porque minha opinião é diferente da Sim, sua. sim. E o podcast faz com que a gente troque essas ideias e faz com que eu vejo suas entrevistas também, eu vejo que a busca, a comunicação, eu acho que é uma das questões maiores para que a gente consiga diminuir esses polos, abismos, tá sim, ligado? sim. Porque há um abismo entre as pessoas. E às vezes a pessoa te julga pela cor da pele, às vezes você é julgada pela sua beleza, às vezes você é julgada pela sua barba, pelo seu bigode, pelo seu jeito de se expressar. Pelo seu cabelo. Pelo seu cabelo, mas uma boa conversa, eu vejo o podcast com isso. Um bom bate-papo pode trazer coisas que você fala, não, poxa, não é como eu pensava. Eu posso torcer pro São Paulo e não preciso odiar o cara do Palmeiras ou o cara do Tá Corinthians. gravado aí, gente. Entendeu? Tá gravado essa fala aí. Mas é um fato. Sim. Eu acho que a conversa E hoje falta muito. Eu Sim. vi outro dia uma pessoa falando, cara, eu estava numa reunião com 27 pessoas, as 26 estavam no celular. Então, tipo, o celular é da hora? Mas nesse momento, a gente não pegou no celular para trocar Não. ideia. A gente tá falando Não, olho o no Festa pegou porque ele não lembrava o nome Não de uma lembrava. novela. É Partido difícil. alto. olho. Partido alto. Mas assim, você entende que esse bate-papo de podcast faz falta. E a gente volta a se interessar pelo outro. Pelo outro. Sim. E voltando um pouco na sua fala,
o Hostil, nós fizemos a opção de trazer pessoas, eu não vou falar que são anônimas, não são de forma alguma. É porque todo mundo tá nessa de podcast agora pra ter 1 milhão de views. E não é o nosso... não é Tipo assim, lógico, a gente quer que... Sim. Porque assim, são as histórias dessas pessoas também Sim. que vão adiante. Contribuir, Né? Então, assim, o Hostil Podcast, ele, amanhã ou depois a gente, né, dá uma reviravolta, a coisa acontece com mais... como é que fala? Mais alcance. Pô, são, até o momento, 22 histórias que as pessoas não ouviriam em outro espaço, que vai pra frente também. Então, você pegar, como a gente sempre cita o exemplo do Dr. Reginaldo, é uma história de vida, um cara que viu o pai morrer, eletrocutado na frente, hoje é comendador. Sim. E se a gente não traz ele aqui, no Hostil Podcast, eu não lembro, eu conheço o Dr. Reginaldo, eu era comissão jovem, então há 25, 26 anos eu conheço ele. E ele nunca me falou que ele tinha visto o pai dele morrer. Você entendeu? Ele falou aqui. Esse é o poder do podcast, do microfone. Eu sempre falo o seguinte, o microfone para nós do rap sempre foi uma arma, né? Sempre foi uma arma. A gente sempre... a nossa maior arma no rap sempre foi o microfone. E as palavras, com tudo que a gente coloca. Mas o podcast, principalmente o que a gente está tentando fazer e está fazendo, é fazer com que as pessoas contem as suas próprias histórias, e é aquilo que o Festa falou, histórias de pessoas que talvez a cidade, vamos colocar aqui a cidade que a gente mora, porque a ideia não é ficar só na cidade, não é isso. É ampliar essa conversa. Mas tem tanta gente na cidade que a gente admira, que você fala, cara, olha o trabalho da fulana. Se a gente tivesse condições mesmo de estruturar aqui, a gente poderia fazer um programa por dia muito foda. E você teria muito tempo. Então, tipo assim, a ideia é fazer com que essas pessoas contem, que nem eu e o Festa a gente sempre fala. A gente sabe das nossas histórias, nem você está dando a oportunidade de a gente contar histórias das nossas vidas que muita gente não sabe, que vai ficar para sempre. Sim. Então, eu estou contando no seu podcast, no Francamente, história da minha vida, que as pessoas vão ter acesso. Muita gente olhava a gente e falava, não, vai lembrar, vai ter isso. Então, isso é a ideia do Hostil. Era o quê? É fazer com que as pessoas contem as suas histórias, mas do jeito delas. Sim. Porque você pode contar a história do Cadinho e falar, o Cadinho foi um bom cara, foi um cara chato. Não. Mas você não pode contar a minha história como eu vivi. Então, e é um pouco do nosso movimento, né? Que é aquela história o Preto, ele nunca teve oportunidade de contar sua própria história. Então, quando a gente... Porque vez ou outra a gente é questionado também. Por que só vai gente preta no seu programa? Tal. Eu falei, não é que... É engraçado, né? Porque vocês só trazem o povo preto e as pessoas percebem. Se vocês tivessem trazido até agora só gente branca, ninguém ia falar nada. Estaria na normalidade. Então, assim, não que a nossa ideia é só trazer pessoas pretas, não, é que a gente quer... o pessoal reparou que é só... Ainda bem, ainda bem, eu acho que esse espaço também do Hostil é uma luta antirracista. Sim, claro. Sim, né? Então, se vocês tivessem entrevistado só pessoas brancas até agora, ninguém ia reclamar, porque esse é o padrão social das conversas. Sim. E eu acho muito louco que é justamente essa resposta. Fala, velho, mas por que você percebeu, né? Você devia falar, nem reparei, Eu falei, mas vou adotar essa, porque assim, porque a minha resposta sempre vem, mas você já reparou que nos outros não vão? Não vão. Então, assim, a grande questão não é porque a gente traz. A pergunta, eu acho que deveria ser por que os outros não levam. E na maioria, quando leva, ou é um cara dos grandes... Não, tem que ser o supra-sumo. O cara do funk, o cara é um grande ator. Só que existe talentos... Ou alguém que tomou um tiro, alguém que não sei o quê. Ou uma tragédia, que é disso que a gente não quer tratar no Hostil. Não quer tratar, mas assim, você não vê... E quando a gente traz pessoas normais... não que normais? Mas eu acho. Pessoas que eu digo normais, assim, na questão pessoas do nosso cotidiano, não são pessoas que têm 1 milhão de seguidores no TikTok. Exatamente, não são pessoas que são famosas. É lógico, um dia a gente vai trazer, como a gente já trouxe. Dona Alessia aqui, trouxe, e vamos trazer várias. Né, e essas pessoas que a gente traz dentro do seu segmento... São histórias de sucesso. E são pessoas... Isso foi uma coisa legal também que o Hostil fez. Ele trouxe muita gente
foda naquilo que faz. Sim. Doutor Reginaldo é foda no que ele faz. Você pode rodar o estado de São Paulo inteiro. A Janice, A como Janice, falou- como transista, Você pode ir viu em a qualquer história- lugar da a história cidade. daquela mulher? Então, assim, Quem olha pra ela fala, pô, como? Não pode. Como? O que ela passou? Ah, o próprio Vitor, o que Vitor. veio, trouxe aqui também, são histórias de pessoas que você fala, cara, eu não sabia. Eu conheço a Janice há quanto tempo, Sim, entendeu? Eu sabia das coisas, mas não sabia dessa... riqueza. Daquela Porque coisa é ela que ela contando. sentiu. Porque, Exato. vamos supor, eu conheci a história dela. Mas eu não sei O que até que realmente ela ponto eu sentiu. posso comentar sobre a história Sim, dela. sim. Na realidade, eu nem comento. Tanto que, falando dela especificamente, a gente achou que ela nem ia querer tocar nesse assunto. Ela falou, não, eu quero falar porque eu não tenho oportunidade de eu falar sobre. Muita gente imagina, muita gente pensou, mas poucas pessoas vieram em mim E e perguntaram, perguntaram pra mim. qual que foi. Entendeu? E aqui ela viu uma oportunidade para deixar isso nítido Tia e transparente para Silvia, todo mundo. A né, Silvia foi história da baixaria. Silvia. Então, assim, são histórias verdadeiras de pessoas Pessoas Verdadeiras. reais. Pessoas verdadeiras. Pessoas reais. E segunda-feira tem o negão aí, o O El. Wellington. Segunda-feira vem o Wellington aí. Que é um cara que é muito foda. Entendeu? É Bem um cara racional. muito foda. O cara só é diretor da Globo. É, cara. Da então- nossa sede aqui. Ele é demais. E Um cara é de um dos- quebrada, de Campo Limpo, favelado. O primeiro grupo de rap de Campo Limpo, ele fez parte. Mano, uma vez eu tava eu, o Wellington e o Fussa. Você conhece o Fussa? Alexandre Santana. Ele trabalhou na Rádio Difusora. Ele era técnico de áudio da Difusora. Corintiano fanático, assim. O Fussa é uma figura. E ele é DJ. E a gente foi numa quebrada lá em Campola, que ele foi tocar e tal. Tem algumas fotos desse dia. Que ele é Entendeu? super amigo do Wellington. E uma vez com o Fussa também eu fui parar na Gaviões. Não lembro como. Fazer o quê na Gaviões? São Paulino, tá doido? Eu tinha bebido De ali festa. no... Eu também sabe tenho histórias Asa também. de ouro. Eu sei. Asa de ouro, bebe, tô- bebe, cena faltando, Gaviões. Às vezes acontece isso na vida Não da sei gente, né? como que é. Mas tem uma galera muito incrível ainda que... Cena Não, faltando, que- é bom. Né? E assim, aquilo eu falei, a gente espera aí, já fazendo pedido aqui para vocês que estão nos ouvindo, que quiser patrocinar o Steel Podcast, entre em contato com a Move 8. Muito bem. Francamente, Porque a também, por gente favor. tem a expectativa de aumentar pelo menos mais 1 ou 2 dias, porque assim, é muita demanda e tem algumas pessoas que a gente precisa trazer que a gente, se a ordem natural das coisas acontecer, é muito, de muita idade, muita coisa Sim. bacana, muita vivência, e que assim, eu acredito que alguns episódios nossos vão poder ser assistidos em sala de aula Memória futuramente. oral, né? Porque eu acho Exatamente. que é esse um grande lugar do podcast, né? Que a gente não consegue ver porque a gente está muito perto desse boom de podcasts. Mas é um registro da memória oral, né? Eu É acho que isso. assim, é muito um serviço de utilidade pública. Sim. Quando você sai desse lugar de entretenimento, de 1 milhão, de loucura e tal, e você traz para esse local que a gente tá, que tem um monte de história de várias. A avó de não sei quem, a tia de não sei quem, o tio de não sei quem, o se comendador. entrelaçam, E né? essas histórias se conversam, né? Eu vejo o quanto vocês se identificam com várias histórias que tá aqui. Muito. Todo mundo que veio, a gente Nossa, tem uma coisa... Toda. Vó, E as histórias pai, são muito mãe. parecidas em algum lugar, né? Então E- eu acho que tem muita gente em casa também se reconhecendo nesse Sim. contar de história. E aquele lance, né? Que muita coisa que a gente fala, quando as pessoas falam sobre o mimimi, né? Uhum. Então, se você imagina, graças a Deus a gente só tem trazido temas positivos, pessoas positivas, mas isso, do outro lado, é mais real ainda. Sim. Entendeu? sim. Aqui a gente só tá falando de coisa boa, e a gente só vai falar de coisa boa. Mas do outro Não, mas lado. isso também não tira as dores, porque a Não. dona Edna Sim, também sim, contou a dor dela. Sim. Todo Sim, mundo sim. tá contando sua dor aqui em algum momento. Mas a gente isso sempre não é traz o a holofote superação. principal. Mas aí você vê o ápice, né? A Sim. superação. Superação. Do jeito que a gente tenta conduzir o hostil é isso. É tentar trazer a realidade, pois depois a pessoa vai passar no problema que todos nós temos, mas o ápice é o sucesso. Sim. Porque a ideia é mostrar pessoas de sucesso, os nossos de sucesso. Porque Sim. tem um monte de gente. Tem vendedor de pipoca em Jundiaí que ele é extremamente de sucesso. Sim. O cara viveu, passou Aliás, eu quero família. trazer aquele do Politiama aqui. É desse menino que eu tô pensando também. Que Ele é um cara, porra, Você muito entende? foda. E tem lojista, tem histórias aqui que a É gente trouxe. A 10, gente filho, trouxe- é 10, filho. Ele, É cadinho, tá ali. A gente trouxe o Luan Pinheiro, porra, que tá virando uma referência Nossa, no Brasil, Luan, cara. foda. Com o brechó do cara. E você vê a qualidade, e você vê a história dele também. Também foi um cara. Então, quer dizer, são pessoas poderosas
Sim. Hostil, a gente quer mostrar o poder das pessoas e que do outro lado seja um exemplo. É aquilo que eu tava E que elas falando. têm oportunidade, né? De elas dizerem. Elas contarem contarem Porque a essa história. é muito difícil também para as pessoas, a não ser nesse formato que a gente está falando do podcast, delas olharem para si e entenderem o quanto elas são fodas. Sim. Já teve alguns entrevistados aqui que, né, na conversa depois, que eu acho que ele chega em casa, assiste, ele fala, mano, Como eu falei como isso? que eu falei disso? Como que eu nunca na vida isso. troquei determinada ideia e fui na televisão e falei. Mas você sabe por quê? Porque a gente se enxerga no outro. Sim. Você não consegue, às vezes você vai num podcast ou num programa de entrevista, já cansei de ir, que você não consegue. Você olha para a pessoa, você não vê verdade. O cara tá falando com você automaticamente e tá preocupado ali com outra coisa no bastidor. A gente tá fazendo uma entrevista aqui que você tá olhando pra gente. E isso pra gente que é rap, a gente que é periferia, é muito importante. O olho no olho sempre foi importante pra gente. E as pessoas, quando sentam aí no hostil, que as pessoas olham que a gente tá ali, a gente tá interessado na história Sim. da pessoa. Esse é o momento que o podcast ganha. E sem edição, e sem... Eu não tô contando a história de vocês, Sim, né? sim. Vocês estão aqui pra isso. né? Sem cortes. Sem corte. É aquilo e vai. E às vezes dá uma travezinha ou outra, mas a gente conserta, a gente aprova, não tem jeito. Mas assim, tá sendo muito rica esse momento. Que experiência Eu foda. particularmente, acho que é um dos melhores momentos da minha vida, porque, assim, é uma coisa que eu visualizei, e aí, tipo assim, Deus coloca pessoas no caminho, né? A gente se encontra, né? Então, assim, eu só agradeço de verdade, porque eu acho que é uma coisa muito louca, assim. Cadinho começou a ficar sentimental, chega. Não, eu tenho essa mania de, pelo amor de Emocionou, Deus, comoveu. eu tenho que parar com Mas isso. é que pra gente, Tainá, É muito louco. porque assim, esses dois loucos aqui que a gente sempre brinca, né? A gente, em vários momentos, a gente fortaleceu muita gente. Muita gente de verdade mesmo, assim. Tem gente que hoje é até referência no seu segmento, que se não fosse a gente ter acreditado, ter dado... E a gente nem sabia que estava fazendo Aham. aquilo. A gente fez ou porque tinha que fazer, ou era o momento, o contexto, enfim. E, infelizmente, você vale aquilo que você tem no momento. Sim. É fato. Você entendeu? Então, a gente perdeu um pouco essa falsa vaidade, vamos dizer assim, hoje a gente fala com muita tranquilidade de tudo que a gente fez, porque não foi pouca coisa. Sim. A gente não fez pouca E coisa. eu acho importante, as pessoas acham que você falar de si e dos lugares que você ajudou a cimentar, A fomentar. a fomentar, as pessoas acham ruim, porque parece que você está sendo desumilde. Alter Sim. ego, né? Mas Isso era a regra no rap. Mas acontece que é importante, porque se a gente não olha pra gente, não é meu coleguinha que vai olhar pra mim e falar, puta, Tainã, eu direto sou cobrada. A gente direto achou que teria esse coleguinha. Direto eu sou cobrada por não fortalecer movimento de esquerda, por não fazer isso, por não sei o que lá na cultura. Eu falo, mano, mais do que eu tô fazendo, né? É impossível. Se você for parar pra E pensar, assim, se de você não... tudo que já fiz sem cobrar, de fortalecer, de não sei o quê, mano. Mano, se você for parar pra pensar, o que você faz vai além de muita coisa das pessoas que cobram. Sim. Fala, beleza, você não dá... Mas você tá fazendo o quê? Porque na maioria O que você tá fazendo? Você fez o quê? Você ajudou quem? o cara Você cobra... fortaleceu que... Qual que é a sua pauta? Vai, vamos aí, vamos falar sobre... Só concluir. Eu não vou entrar no mérito da história, mas um dia eu peguei um desses aí, num bar, tinha tomado umas canjibrinas já. Canjibrina. Aí o cara veio me dar uma multa. A gente, né, chama de multa. O cara veio me dar uma multa. Eu falei, você tá com tempo? Eu tô. Então vamos sentar, velho. Vamos sentar lá. E vamos conversar. Vamos Papel lá. e caneta aí, Vamos lá em 99. Vamos começar lá. E aí, fui pontuando. Falei, e aí? Nessa construção, você tava onde? Ah, você tava curtindo, né? Você tava lá. Você foi, mas você foi pra curtir. Você tava em tal lugar, mas você foi... Então, quer dizer, fala, então, amigão, respeita a minha história, mano. Respeita a minha história. E a questão, uma questão rapidinho, é assim, é que eu vi a gente, o que motivou a gente? O que motivou, na maioria das vezes? O que nos motiva é sempre um outro ser humano.
na sua parada. É referência. A gente nunca teve referência dos nossos. Então, quando você traz um podcast na qual vem uma mulher aqui, uma negra, e conta a história dela, do sofrimento, ter passado no cárcere e hoje está de sucesso com o salão de cabeleireiro dela, você faz com que o outro lado que assista, que seja 1, 2, 3 mil pessoas, fala, cara, de repente, naquele momento, a pessoa está passando exatamente por A isso. mesma coisa. Aí quando ela olha e fala, poxa, conseguiu. Eu falo sempre pro Festa, a gente não sabe as mudanças que a gente fez na vida das pessoas. A gente As sempre... transformações, né? As pessoas que a gente atravessou. tipo assim, com as letras, com músicas, com rádio, com balada, com não sei o quê. Mas assim, a ideia é isso, porque a pessoa olha e fala assim, cara, Tainã, velho, por que da hora, cara? Puta, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Sabe? A referência nos falta. E essa é a ideia. Ter referência. O cara olhar e falar, poxa, tem... Que da hora. Chegou. E que a referência tá ali. Tá ali, chegou, tá perto de mim. Que eu acho chegou. que é muito louco isso, que nem a gente vê os grandes nomes. Isso, ao mesmo tempo que é bom, porque o cara também, por algum motivo, ele chegou lá. Aham. Mas, ao mesmo tempo, é muito distante. Sim. Você olha e fala assim, nossa, um Racionais. Nossa, daí você fala, pô, fulano de tal. O cara tá aqui. E a gente mudou nossa referência de lugar de sucesso. O lugar de sucesso pra gente sempre é aqui. E às vezes o lugar de sucesso da nossa vida é aqui. É aqui, é dentro né? do seu espaço. Dentro daquele espaço, dentro, né, Sim. de um outro contexto. E Então a gente tem que parar de achar que o lugar de sucesso só é aqui. Que só existe esse topo. Só existe Porque você chegar na deixa montanha aqui. E hoje Você graças deixa de viver o presente por conta que você nunca vai estar satisfeito. E hoje, graças a Deus, acontece uma coisa muito louca, que eu vejo muito louca de verdade. Tipo, antigamente, para você fazer sucesso, eu vejo grupos, rappers, o trap. Antigamente, pra você fazer sucesso, você tinha que estar numa grande emissora, no programa de domingo, no apresentador. Ô, louco, bicho! Hoje não. Acabou. Hoje você tem seu canal, você mostra sua vida inteira, se você quiser, e você consegue mostrar o seu trabalho sentado no sofá da sua sala. Sim. Basta você querer. Basta você querer. Não é isso? A gente Então, vê esses casos acontecendo cada vez mais, né? Toda O hora. Casimiro da vida, por exemplo, né? Você Né? entende? Ele é O bom. Casimiro, você vê aquele menino lá, o Luva de Pedreiro, chutava a bola, gravou um vídeo. Vai ser uma coisa rápida. Sim, não sim, interessa, sim. mas ali o cara mudou a mas vida conseguiu. dele. Ele fez o trampo. Então você vê que dá para hoje você fazer o sucesso seu, não é o mesmo alcance de sucesso que o meu. Porque às Sim. vezes eu só quero ter um sucesso de, como diz algumas pessoas, eu só quero ter o sucesso de ter aquele churrasquinho no final de semana, aquela E cervejinha. tá tudo certo. E tá tudo certo. bem. Tá tudo Nem todo mundo quer ser Jay-Z e Beyoncé. É. Eu quero. Ser Jay-Z, eu quero. O Cadinho churrasco quer me ser o contente. Jay-Z e o Festa quer ir pro churrasco. Essa que é no churrasco eu vi Juvelina. Muito bem. Juvelina Pérola E Clementina Negra. também. Clementina de também. Jesus. Gente, ó, seguinte, o Hostil Podcast acontece toda segunda-feira no canal Cadinho 288. Da rede social de vocês também pra galera acompanhar o rolê que vocês fazem de produção artística. Olha, cara, no Instagram, @cadinho288, Cadinho com K, hein? Cadinho com K. E eu tô muito no TikTok agora também, tá Meu muito Deus. legal, é muito top. A resposta do TikTok. E falo pra vocês aí. Vai se você tratar que- garoto, né? Cara, não, sem fazer dancinha, nada, no videozinho vai. TikTok hoje agora tá com stories, o Instagram vai ser meio complicado. E os caras estão numa briga mesmo. Tô no TikTok lá como Ricardo82, Ricardo Polido 82. E tamo aí, cara. E Facebook, Cadinho 288. Meteu o tamo aí. nome científico ali, ficou Mas sério. É lógico, Ricardo Polido. Polido 82. O cara fala, porra. Ô, louco, Eu bicho. tô só no Instagram, @do_festa. E tá bom. E é isso aí, O Festa galera. não é Ó. muito sociável, não. Também tem o Hostil Podcast no Instagram. Siga, confira o canal do Cadinho 288 no YouTube. Toda segunda-feira tem lives. Toda segunda-feira tem um papo muito interessante por lá, que a gente está na rádio nesse momento, ou também está me vendo pelo YouTube. Se está no YouTube, já vai, já assina. E para você, empresário que quer patrocinar, quer fazer parte aí dessa história dos meninos, apoiem, Por favor. por favor. É necessário. É necessário. Tá até dancinha. Daqui a pouco. Vamos fazer dancinha. tá? Daqui a Pegar pouco a patrocínio. gente vai lançar aqui, ó, se patrocinou, vai ter uma dancinha exclusiva Ah, do não tem. Severino, Não tenha dúvida. A música inteira ainda. a música inteira, dancinha. A coreografia, Foi né? 8 minutos de dias. coreografia. 8 4 minutos dias de e 3 dancinha. noites até a capital. É isso, gente. Até isso inviabilizava os. Puta que pariu, 8 minutos vai 8 tomar minutos. no cu. A música mais ouvida nossa no YouTube, em Spotify, tudo. Você acredita? Acredito. É a mais ouvida, é a mais ouvida. Vai No lá meu canal ouvir também é a mais Sabu ouvida. Severino. 60 mil visualizações, bagulho.
Pra nós Puta é que pariu. sensacional. Loucura. Loucura. Salve Severino. Salve, Salve todos os Severinos aí do Brasil. Galera, é isso, ó. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.